Rapaz era eu, uma encarnação passada minha, na Índia. Olhei para um velho de cabelos brancos compridos, de ar nobre, sereno, transmitindo paz e segurança ao grupo, e também senti que ele era Sanakhan. Senti-me contente em saber que, de fato, já nos conhecíamos, tendo eu sido seu discípulo, noutras eras. O cenário repentinamente se transformou. Agora via um rapaz sentado no pátio de um templo, à beira de um imenso jardim, também na postura de lótus, trajando um manto amarelo, tendo a cabeça raspada, os olhos fechados e atitude serena. Senti que era o mesmo. Identifiquei-me, pela vibração, que é própria de cada ser de modo inconfundível. Vi, então, que se aproximava um homem, um monge, também de manto amarelo e cabeça raspada. Ambos eram chineses, pelos olhos. O monge aproximou-se de mim e disse, calmo, chegou o dia de sua morte. Estranho que não me abalei. Aquela morte não poderia ser a morte do corpo físico, pois não é ela anunciada dessa forma. Deveria, então, ser a morte do ser velho, para dar nascimento ao novo. Ou então alguma experiência interior, mística, pela qual passaria, que as ordens secretas antigas chamavam de morte. Vários templos da antiguidade foram palco de rituais de iniciação de neófitos nos assuntos espirituais e esotéricos. As cerimônias da morte levavam os discípulos a experiências inimagináveis ao vulgo de outrora e ainda aos de hoje. A lápide da chamada Câmara Mortuária, ou Câmara do Rei, do Faraó, encontrada ainda existente na pirâmide de Gizé, a Grande Pirâmide, no Egito, não se destinava a nenhuma múmia, mas a cerimônia de iniciação, por isso não foi encontrada sua tampa, que nunca existiu. Tive essa certeza quando lá estive em corpo físico em outubro de 1993. Continuando com as imagens, percebi que o monge que estava de pé era o mestre Sanakhan. Mais uma vez reunidos. Pensei em quantas vidas andáramos juntos e o filme cessou, ouvindo sua voz calma ao responder, muitas vidas, desde milhões de anos. Passei a ver, em seguida, um caminhão cinza claro, tipo militar, rodando por uma rua estreita, e um homem portando um lança-chamas acionar o equipamento e lançar labaredas de fogo sobre o caminhão, fazendo o veículo chocar-se contra a parede de uma casa. A imagem sumiu e também a tela. Levantei-me e encarei o mestre, perguntando: o que foi essa última imagem? Você, em missão secreta na Alemanha nazista, em 1944. Pasmei. Nunca havia imaginado algo assim e nada sabia de encarnação tão recente. Você caiu muito, desde a China, no século XIII. Tem participado de revoluções e guerras, usando armas e matando, parecendo ter esquecido que as armas não mudam o mundo. Tem se envolvido em organizações revolucionárias e militares, em parte manipuladas por seres do astral inferior, o que lhe comprometeu, de certa forma. O mestre fez uma ligeira pausa, sentando em uma pedra e convidando-me a sentar na outra pedra vizinha. E continuou: você adquiriu muitos conhecimentos. Teve experiências ricas e importantes para sua evolução. Porém, não interiorizou ainda certas verdades. Não conquistou ainda a sabedoria completa. Mas vai chegar lá. Mestre, sinto que ainda não sou digno de ti. Devo ter te decepcionado muito. Ora, Beto, já estou acostumado. Muitos discípulos queridos se perderam no caminho. Alguns até passaram para o lado das hostes do mal, nos planos inferiores. Mas, um dia, todos retornarão. O bom filho sempre retorna à casa do pai, como foi dito pelo grande mestre Galileu, Jesus. Mestre, há tantas coisas de que tenho dúvidas. Tenho lido tanto, porém, cada autor tem opinião diversa dos demais, não havendo unidade e harmonia nos conhecimentos transmitidos. Gostaria de saber a verdade sobre a origem do universo, da terra, do homem, do mal. Beto, interrompeu-me Sanakhan, tenha paciência, busque e acharás as respostas. Vou ajudá-lo.
Mostrarei algumas coisas que vão deixá-lo de boca aberta. Você está preparado para a verdade, pois vem buscando há milênios. Sei que quer ajudar os outros. Porém, precisa antes saber a estrutura da vida. Você leu e ouviu sobre muitos assuntos, porém de forma fragmentada. Agora precisa ver o grande quebra-cabeças armado, com as peças que conhece encaixadas. Isso vai abrir-lhe a visão espiritual e dar-lhe uma melhor compreensão da vida, o que facilitará seu futuro trabalho como esclarecedor de almas. Antes de ensinar, é preciso aprender. Quero que você seja uma cabeça de ponte no campo terreno, um posto avançado, para transmitir para os humanos alguns conhecimentos importantes. Precisa preparar-se para isso. Não sei nada, mestre. Ora, não seja medroso. Sei que você é tímido. Mas vencerá sua insegurança. Já o ouço falando em salas repletas de pessoas interessadas no que tem a dizer. Vamos inspirá-lo, desde que, naturalmente, esteja ligado a nós por laços de afinidade, para levar boas mensagens. Não saia do trilho, para não descarrilar. Houve breve pausa, enquanto refletia no que era dito por Sanakhan. Ele me olhava sorrindo sem parar. Parecia achar tudo engraçado. Deveria ser, de fato, para um ente que já tivera experiências tão diversas em tantas encarnações e possuidor da síntese dos conhecimentos. Reencontrar um discípulo meio desviado do caminho e ensinar-lhe novamente lições já aprendidas, parecia ser entediante, porém não para Sanakhan, que se mostrava feliz em ver-me novamente ansioso por aprender. Você se conhece, Beto? Perguntou-me. Um pouco. Conhece seu passado, suas vidas anteriores, as experiências que te moldaram, como a água dar forma aos rochedos, após milênios de choques? Quase nada. Respondi. Mas você sabe que toda a sua vida espiritual está registrada em sua mente. Sim, sei, mestre. Basta que mergulhe dentro de sua mente e veja seus arquivos do memória. Isso requer apenas um esforço de concentração mental. A natureza fará o resto. Se o buscador está preparado, a natureza abre suas portas para o encontro do saber. Gostaria de fazer uma regressão de memória até a minha origem, mestre, ainda que pule algumas encarnações e veja apenas relances de cada vida. Isso me daria uma visão incrível de quem sou eu e de minhas experiências, além da dimensão do meu endividamento kármico. Vou auxiliá-lo. Vou despertar vibrações adormecidas, energias sonolentas, em seu cérebro extrafísico. Você sabe que tudo que os sentidos, sejam físicos ou não, captam, é registrado em compartimentos de nossa mente espiritual. Com o tempo e o repetido processo de reencarnação, com o esquecimento do passado, a memória vai adormecendo, produzindo uma espécie de cristalização dos registros, um rebaixamento e congelamento das energias que armazenam nossas experiências. Só por um grande esforço de vontade concentrada ou reforço energético poderoso de quem tenha poderes para emiti-lo é capaz de ajudar no despertamento da memória armazenada. Com infusão de energia radiante, vou romper os bloqueios do seu subconsciente, fazendo com que venham à tona registros milenares, que há muito você esqueceu e que não faz ideia de que tenham existido. Está preparado? Pensei, cocei o queixo, como faria se estivesse em meu corpo físico e respondi, sim, mestre, estou pronto. Então deite-se no gramado mácio. Disse docemente Sanakhan. Deitei-me, percebendo que nem as melhores espumas terrenas eram tão macias. Sanakhan sentou próximo à minha cabeça, com as pernas cruzadas na posição de lótus, parecendo não desvincular-se de seu passado yogi budista. Colocou a mão esquerda no joelho esquerdo, com a palma aberta para cima e com a mão direita, mais precisamente com o dedo médio, tocou-me a região que fica entre os supercílios, entre os olhos, na região do chakra frontal e da glândula pineal. Imediatamente após o toque, senti distanciamento da realidade. Não mais senti seu dedo ou sua presença próxima.
Não sentia a grama em meu corpo. Ouvia apenas a voz de Sanatan dizendo: você vai regredir lentamente, voltando no tempo, sempre para trás. Não se assuste, não se impressione e não tenha medo. Cessou sua voz, ao mesmo tempo em que comecei a ver cenas de minha atual encarnação, como se alguém tivesse filmado meus momentos. A primeira imagem que tive, como se fora um filme projetado em minha mente, estando com os olhos fechados, foi de uma conversa com Gregório, estando ele sentado no sofá de minha casa e meu irmão e eu sentados no chão. Falávamos de Deus, dizendo: Deus é a própria natureza, e completava: Deus é a alma do universo. Dizia depois: a palavra universo significa uni, uno, e verso. O uno é o absoluto, Deus, e o verso são os muitos seres criados, emanações do uno. Prestava atenção às imagens de Gregório quando elas se transformaram em outra cena. Estava vestido com a farda do exército, verde-oliva, de coturno, capacete, cantil na cintura e fuzil no ombro direito, descendo uma inclinação na forma chamada de rapel, com uma corda envolta em meu corpo. Saltava para longe da parede de barro, impulsionando com os pés na parede, descendo mais para baixo, e repetindo o processo até chegar ao chão. Reconheci aquele episódio, ocorrido durante uma instrução no 19º Batalhão de Caçadores 19º BC, quartel de infantaria existente em Salvador, onde algumas vezes fiz exercícios militares enquanto durou o serviço militar. Parecia um soldado, porém era muito jovem, possuindo 17 anos. A cena desapareceu, passando a ver em seguida o pátio do Colégio Militar de Salvador, com os alunos em forma, apresentando arma em continência à bandeira nacional. Vi-me, com cerca de 13 anos, magrinho, vibrando com aquele ato solene. Senti respeito e veneração pela bandeira e pela pátria. A bandeira tremulava no ar, impulsionada pelos ventos fortes. A imagem sumiu. Dessa vez vi toda a minha família na praça da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, tirando fotografia. Os meninos usavam camisa agulheiro, de mangas compridas. Meus pais eram ainda muito jovens e eu contava apenas 9 anos. Recordei das brincadeiras naquela praça, das pescarias de piabas no laguinho, com miolo de pão, para atraí-las para a superfície e saco plástico para aprisioná-las. Quantas foram mortas por mim, após algumas horas de vida em pirecos de vidro com água do lago e pão. Morriam com a barriga inchada. Não entendi a causa, em minha ingenuidade infantil. Passei a ver-me a brincar com formigas e caracol no muro de uma casa onde morei, no bairro dos Dendezeiros, em Salvador. Tinha 6 anos e adorava admirar aquelas filas de formigas carregando folhas e insetos mortos. Vi o quintal da casa, com o coqueiro repleto de cocos e lembrei-me das vezes em que, no meio da noite, ouvi o baque da queda de um coco e corria para apanhá-lo. Ali entre os irmãos na minha casa era: quem pegar é dono. E aí o coco virava uma saborosa cocada feita por minha mãe. Bons tempos, pensei. E a cena sumiu. Vi uma rápida passagem em outra casa, em que possuía 4 anos e um irmão estava chorando, sendo levado por um homem que vendia maçãs. A empregada, para fazer com que não fugíssemos de casa, amedrontava-nos com histórias do homem da maçã que levava meninos para fazer sabão. Como meu irmão queria ir para a rua, ela mandou o homem levá-lo, só de brincadeira, e até a esquina apenas. Passei a ver um quarto, onde 2 garotos, um de 2 anos e outro de 3, brincavam com um quartel de brinquedo, com soldados, jipes e caminhões. Um era eu. O outro era meu irmão que é o militar. Incrível emoção ver seus 2 anos, não em fotografia, mas ao vivo, pois as imagens em regressão são verdadeiramente vivas. Passei a ver-me no colo de uma jovem bonita, em uma praia de Olinda, em Pernambuco. Tinha cerca de 1 ano. Estava na praia com minha mãe e outros irmãos mais velhos. Fui colocado no chão e dei alguns passos, caindo sentado. Estava querendo andar.
Não me recordava desse tempo. Nunca lembrei de Olinda. Só agora, depois de tantos anos, pude rever aquelas cenas, graças à regressão de memória. Vi uma mulher grávida, sentada em um sofá, alisando a barriga, tendo perto de si outras 3 crianças. Fixei-me na barriga, sentindo que ali dentro estava eu, em formação. Senti-me mexendo dentro do líquido que há na bolsa fetal, meio encolhido. Estava praticamente inconsciente, dormindo. Vi um parto, rápido, e uma criança chorando. Era eu que nascia, para esta vida atual. O tempo recuou e, pela primeira vez na vida, de forma lúcida e consciente, passei a ver-me em outra encarnação. Deveria ter cerca de 40 anos, era alto, louro, de olhos claros, forte. Estava chegando de avião em uma base militar, acompanhado de um jovem de cerca de 30 anos. Subimos em um jipe militar e saímos. Fora da base, fomos interceptados por 2 carros, repletos de homens baixos e morenos, de cara enfesada, portando metralhadoras. Não reagimos, diante do aparato bélico ao nosso redor. Fomos colocados em um dos carros e levados para um edifício. Chegando ao prédio, subimos até o 8º andar. Bateram a porta, que foi aberta, falando os homens uma língua que eu não entendia. Pensei serem eles coreanos ou vietnamitas, pela aparência. Entramos, não sendo bem recebidos, eu e outro homem que estava comigo. Um grupo que jogava baralho, tendo percebido nossa chegada, quis agredir-nos, porém aqueles que nos capturaram não permitiram. Fomos para um terraço. Conversava com o rapaz que me acompanhava quando, de repente, senti, no presente, que ele era atualmente meu irmão caçula, Fernando. Os homens discutiam com alguém na varanda, parecendo negociar. De repente, um se virou para mim, que estava agachado com outro rapaz, e disse algo que não entendi. Levantei-me e recebi uma coronhada de pistola automática na boca, fazendo-me virar para a parede, sentindo a boca cheia de sangue e sentindo o seu gosto salgado. Tornei a virar para o meu agressor, percebendo que apontava a pistola para mim. Então, virei-me, tendo recebido 2 tiros nas costas, próximo da coluna, na região torácica, no lado esquerdo, e caí no chão, com o rosto batendo nele. Pensei finalmente vou conhecer a morte, porém em inglês, mas pude entender em português. Sentia fortes dores nas costas, ali caído, quando comecei a perder a consciência. Fui adormecendo, o sono da morte, enquanto ouvia a voz doce de Sanakan dizer, esse é o caminho da violência que você trilhou e lhe deu tristezas e dores. Durma um pouco, pois a dor que você sente é aquela mesma que sentiu na época. Adormeci, deitado no gramado, enquanto chegava Rodolfo, atraído mentalmente por Sanakan, para levar-me. Segurou-me por baixo, como quem pega uma criança, carregando-me, enquanto Sanakan lhe falava. Leve-o para casa. Deve estar um pouco abalado. Não é fácil reviver a própria morte, principalmente a última, tão recente. Vai sentir dores nas costas ao acordar. Porém se recordará de tudo o que aqui viveu e assistiu. Aplique-lhe energias calmantes, antes de deixá-lo. Sim, mestre. Respondeu Rodolfo. Rodolfo partiu, sumindo daquele vale, como a desintegrar-se no ar. Chegando à minha casa, em meu quarto, deitou-me na cama, aplicou-me energias por todo o corpo e disse-me, durma em paz, irmão. Amanhã virei buscá-lo. E partiu, deixando-me a dormir. Despertei cedo, sentindo fortes pontadas exatamente no local dos disparos. Tive que sentar-me e massagear o local, sob pontadas que me faziam contorcer. Parecia recuperar-me de um tiro recente, nas costas. Coincidentemente, em agosto de 1997 foi detectado através de exame de ressonância magnética que possuo uma hérnia de disco na região do tórax. Reflexo, certamente, dos tiros que levei na última encarnação,
pois o registro no corpo espiritual não desaparece tão rápido. Repassava toda a experiência da noite anterior em minha mente, para que não fosse nada esquecido no futuro. Particularmente, o momento de minha última morte, na encarnação anterior, me impressionou. Jamais pensei que pudéssemos viver com tanta realidade aquilo já passado e esquecido. E, principalmente, sentir dores físicas vividas há tantos anos, em outro corpo físico. De toda a sorte, gostei da experiência de rever minha vida atual e outra vida anterior. Gostaria de ver mais sobre a última encarnação. Da próxima vez, estaria melhor preparado, para não me deixar tomar pelas emoções em momentos como o de minha morte por assassinato. Levantei e vivi meu dia normal, cheio de reflexões e bons pensamentos. Leituras e palavras doces para com todos. Assim era eu, naqueles tempos de viagem astral e interior. E mais um dia se foi. Capítulo 6. Mais uma vez a noite caiu, enchendo a abóbada celeste de brilhantes estrelas, sóis distantes, de grandezas várias, quiçá fontes de luz e energia para inúmeros mundos habitados como o nosso. O vento soprava suavemente pela janela do meu quarto, enquanto preparava-me, mais uma vez, para dormir, na visão do vulgo, do desconhecedor da vida extrafísica. Para mim, o sono era o repouso, apenas, do corpo, que aproveitava para se recompor das batalhas diárias, em processos autônomos, sem necessidade de minha presença consciente. Fora dele, viajava pelo mundo astral, invisível para a maioria, não para os videntes e projetores, como também são conhecidos aqueles que se projetam astralmente além do corpo físico. Após ler algumas páginas de um livro do Yogi Ramacharaka, o Jnana Yoga, ou Yoga da Sabedoria, deitei-me de costas, com as mãos e braços estirados ao longo do corpo. Fiz a respiração lenta durante alguns minutos, enquanto concentrava-me na saída do corpo. Veio o choque energético ou vibrações por todo o corpo, após o que flutuei acima da cama e levantei-me. Fiquei de pé ao lado da cama, sem ver ninguém por perto. Pensei que talvez fosse ainda cedo para Rodolfo e Marlene virem me buscar. Aproveitei para andar pelo corredor até a sala. Lá chegando, quis dar uma olhada na rua, aproximando-me da porta que dava para a varanda. Porém, ao tentar cruzar a linha que separa a porta da varanda, fui impedido por uma barreira invisível, porém bem presente. Era um autêntico campo de força, cujo processo não conhecia bem, porém já havia visto na Copa, em demonstração de Marlene. Lembrei-me da proteção à minha casa e então desisti de tentar ver a rua. Pensei no que faria enquanto esperava pelos dois recentes amigos. Enquanto pensava, ocorreu-me que poderia tentar chegar ao vale onde me encontrei com Sanakan, sem auxílio, concentrando-me no local que já conhecia e por isso havia a imagem registrada em minha mente, além de pensar firmemente no mestre. Passei, então, a tentar a empreitada. Fixei o pensamento firme na pedra onde estava sentado Sanakan, imaginando-a tal qual a vira na noite anterior. O efeito foi imediato, com o desaparecimento gradual da sala, seguida de momentos de visão turvada, entremeada e mesclada de luzes e cores, porém sem forma definida. Passados alguns segundos, sem que desse um minuto de nosso tempo terreno, visualizei a pedra que havia imaginado na mente, além dos arredores de verde vegetação e coloridas flores silvestres. Porém, o mestre não se encontrava sentado na pedra. Olhei ao redor, procurando-o, sem encontrá-lo. Resolvi, então, sentar-me na pedra onde sentara na noite que passou e esperar pelo mestre. Minutos após, ouvi uma voz dizer, atrás de mim, muito bem. Gostei de ver. É bom ter alunos aplicados e corajosos. A curiosidade, aliada à coragem, pode nos levar longe, principalmente quando a curiosidade é de cunho filosófico, científico, acompanhada de bons propósitos. Mestre, disse, sem saber o que dizer. Já sei,
completou Sanacan. Você voltou para completar a regressão ao seu passado adormecido. Sim, mestre, é isso. Gostaria de continuar de onde paramos. Quero saber toda a minha história de vida, como ser imortal. Pois não. Disse o mestre, podemos retomar a viagem de onde paramos. Você está preparado para as surpresas que surgirão? Acho que sim. Respondi, e completei, depois da morte de ontem, nada mais vai me abalar. O mestre sorriu, com um ar de chinês brincalhão, gozador, fazendo-me lembrar os zen budistas, paradoxais, informais e irreverentes. Sua barba rala e a cabeça raspada davam-lhe um ar de graça, com seus dentes brancos e olhos rasgados. Tão diferente era ele dos mestres yogis indianos, muito mais sérios e sisudos. Não que ele não fosse sério. Ele, decididamente, era sério, porém sorria o tempo todo. Talvez seja uma característica adquirida quando de sua última vida na China, no templo budista, ocasião também em que tive a oportunidade de desfrutar de seus conhecimentos, carinho e bom humor. Sanacan parece aquele tipo de gente que nunca briga ou discute. Ouve sempre pacientemente o que os outros têm a dizer, para em seguida dizer algo, fazer uma gozação, dar um sorriso, porém tudo isso sempre acompanhado de respostas profundas e ensinamentos sábios e valiosos para a conquista da paz interior e felicidade. Nisso, havia me virado, quando ele se aproximou, ficando assim de frente para ele. Quer deitar-se? Perguntou o meu mestre. Claro. Respondi, deitando-me no gramado mácio e verde e brilhante. Sanacan, como na noite anterior, sentou-se na posição de lótus ao meu lado. Colocou a mão direita na minha testa, mais precisamente o dedo médio, entre meus olhos, na altura do chakra frontal. Fechei os olhos, relaxando minha mente, procurando nada pensar. Senti uma onda de energia penetrar em minha mente, fazendo despertar recordações muito adormecidas e esquecidas. Inicialmente, comecei vendo uma casa muito grande, em estilo americano, com vasto jardim ao seu redor. Sentados na grama, havia dois garotos, de cerca de 7 e 9 anos de idade, havendo duas bicicletas próximas a eles. Um tinha um cabelo liso, escorrido, comprido, com vasta franja e os olhos verdes. O outro tinha cabelos louros, mais curtos, partidos do lado e olhos castanho claros. Percebi, ou melhor, senti, interiormente, que se tratavam de meus filhos na última encarnação e que aquela era nossa casa. Tentei imaginar o que acontecerá a eles após a morte do pai em país distante, provavelmente na Coreia, após a Segunda Grande Guerra. Em meio a minhas elucubrações, passei a ver um casal deitado na cama, abraçados. A mulher era jovem, morena, de cabelos pretos curtos, tendo os dentes superiores um pouco salientes. Era um pouco magra. O homem era louro, forte, e tinha olhos claros. Estavam sorrindo e conversando abraçados. Pareciam alegres e muito felizes. Eu e minha esposa, foi o que registrei na mente, captando a vibração inconscientemente. Daí, a cena pulou, como montagem de pedaços de filmes, para um avião pequeno, voando no escuro. Estava dentro dele, com paraquedas e parecia preparar-me para um salto livre, de grande altitude, mas no meio da noite. A porta foi aberta e saltei para o breu. Pulou a cena, para dentro de uma pequena sala, onde havia um grande cofre e uma mesa com 4 cadeiras. Estava fardado com uniforme alemão e estava acompanhado de outro homem, moreno, forte, também com farda alemã, segurando uma metralhadora. Abri o cofre rapidamente, não sei como, e passei a fotografar documentos com uma câmera fotográfica do tamanho de uma caixa de fósforos. Ouvi soar um alarme, fazendo-me apressar no que fazia, ao mesmo tempo em que dizia algo a outro homem, em inglês, tendo entendido ser fomos descobertos. Vamos embora, depressa. Saímos da sala às pressas, andando por um corredor estreito.
Próximo da dobra do corredor, subindo a escada, vinham 2 soldados alemães, que reconheci pela farda e capacete. Ambos estavam armados e ao nos verem gritaram algo em alemão, que não pude entender. O homem que me acompanhava rapidamente disparou a metralhadora em direção aos soldados, atingindo-os e fazendo-os cair ao chão. Passamos correndo por eles, descendo as escadas. Em outra dobra, mais 2 soldados, tendo meu companheiro também atingido ambos, que tombaram aos gritos. O ruído da metralhadora era ensurdecedor. Ainda havia rua em frente ao prédio do qual saímos, conseguindo fugir, não sabendo para onde estávamos indo, pois provavelmente estávamos ou em território alemão ou em país por eles ocupado. Em seguida, vi-me vestido com o uniforme de gala da Marinha Americana, tendo no peito, no lado esquerdo, várias medalhas. Percebi que fora oficial da Marinha Americana, tendo lutado na Segunda Guerra, porém em operações especiais, como agente do serviço secreto daquela arma, a Marinha. Ouvi, enquanto pensava, Sanakan dizer: "Você era homem de ouro da Marinha e seu nome ainda consta do livro de ouro da Marinha Americana. Seus dados ainda existem nos Estados Unidos. Talvez um dia você possa comprovar, o que seria interessante prova de reencarnação e sobrevivência da alma após a morte. Você era casado com uma agente que conheceu em uma missão especial, tendo se apaixonado por ela. Tiveram 3 filhos. Ela e 2 filhos já desencarnaram, porém um ainda vive nos Estados Unidos. Vou levá-lo até ele um dia desses. Seu nome nessa vida era Robert." Inacreditável, aquela descoberta. Encarnação tão recente, havendo ainda um filho vivo, mais velho que eu. O que será que sentiríamos, um diante do outro? Será que nos reconheceríamos pelos hábitos ou modo de falar? Pouco sabia de inglês, o que dificultaria as comunicações. Pensava nisso tudo quando Sanakan interrompeu-me, dizendo: "Vamos prosseguir." Passei, então, a ver um homem de meia idade, de cavanhaque e cabelos pretos, sentado à mesa a escrever em folhas de papel, tendo grande quantidade de livros em uma estante atrás de si. Senti que era eu mesmo, e que era escritor. Ocorreram-me ideias negativistas e materialistas à mente, coisas que tiravam a esperança das pessoas. Era o que escrevia, na França, em 1860. Em seguida, vi um homem moreno, magro, de bigode, vestindo uma túnica preta por cima de um terno azul, em meio a um tribunal, defendendo um acusado de crime hediondo, com grande eloquência e habilidade. Conseguiu absolver o réu, munido de palavras fáceis e a ganância dos honorários, insensível aos familiares da vítima, que choravam diante da injustiça que estava sendo cometida. Percebi que se tratava de um advogado, que era eu mesmo, a mesma individualidade, porém em outro corpo, com personalidade diferenciada da minha atual. Vi-me em um escritório no Meyer, no Rio de Janeiro, onde uma bela mulher me consultava e me chamava de Dr. Mário. Era um mercenário, aviltando a justiça por causa do vil metal. Mas um na multidão. Que compromisso diante da lei, pensei. Depois, vi um porão cheio de papel e livros, máquinas tipográficas e homens, a maioria jovens. Imprimiam panfletos e discutiam o que identifiquei por assuntos ligados à Revolução Francesa de 1789. Vi-me, jovem, discutindo com avidez, cheio de ideias e corajoso. Em seguida vi uma multidão na rua, lutando, estando no meio dela o jovem revolucionário que eu era, naqueles tempos. Depois, vi-me trancafiado em cela úmida, sem cobertas, colchões ou cadeira, ao lado de outro homem, que senti ser um filósofo revolucionário. Meu nome era Alain, tendo participado ativamente da Revolução Francesa, e morrido por meus ideais, em prisão construída por Robespierre, a quem conhecera antes de assumir o poder. Vi, depois, um mulato, em um engenho de açúcar, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro,
a bater com um chicote em um escravo negro, que havia fugido e sido recapturado. A cena seguinte foi a de um garotinho, mulato, na cozinha da casa da fazenda, segurando a saia da mãe, uma negra escrava. Ocorreu-me que era seu filho aquele garoto, e que o pai era o filho do senhor de engenho. Vi um preto velho sentado, fumando cigarro de palha, dentro de uma pequena cabana de palha, estando eu, o filho da escrava, à sua frente, sentado, e a desabafar, dizendo que não sabia se era negro ou branco, e que isso era confuso. Ouvi Sanacan dizer, devido a compromissos assumidos em vidas anteriores, precisou nascer escravo, sem identidade racial, para que sentisse na pele as agruras do conflito racial e da falta de liberdade. Depois, veio revolucionário, lutando contra a escravidão, o que demonstra que a lição foi aprendida. Porém, o que fez como advogado ainda está por ser resgatado nesta vida atual. Nesta vida? Pensei. Puxa, nunca tive vocação para o direito, nem para a advocacia. Ademais, era tão tímido. O mundo dá voltas. As pessoas mudam, meu filho. Espere, disse Sanacan suavemente. Passei a ver um padre, a quem uma freira chamava de irmão Rogério, interrogando com severidade e sem cortesia uma mulher jovem. Logo percebi tratar-se de um inquisidor, em 1613, na Espanha. Condenei a jovem à morte, por bruxaria, e a vi ser decapitada, o que me causou grande perturbação e angústia. Calma, você ainda não viu nada. Disse Sanacan. Vi, em seguida, um homem vestido de veludo azul, muito elegante, montado em um lindo cavalo negro, cheio de enfeites, a galopar próximo a um imenso castelo. Idade Média, Inglaterra. Percebi uma jovem linda, escondida atrás de um arbusto de pequeno porte, à espera do amante. O homem, na verdade eu mesmo, aproximou-se, desceu do cavalo, abraçou e beijou com paixão a jovem, que correspondia na mesma intensidade o amplexo e o ósculo. Percebi que ela era casada e estava a trair o marido com o cavalheiro aveludado. Ouvi, mais uma vez, a voz de Sanacan, dizendo, seu ponto fraco e a causa de sua queda, sempre e sempre. Até quando, meu filho? Ainda não cansaste? Não compreendeste ainda a ilusão das belas formas, sem correspondente beleza interna? A cena mudou, passando a ver uma praia e uma fortificação em Rochedo Alto. Havia tropas correndo e atirando na praia e na fortificação, canhões estrondavam e faziam fogo e fumaça. Mortos por todo lado. Dentro do forte, estava eu, um homem de meia idade, moreno, de bigode, com roupas que pareciam ser de espanhóis, aprisionado em uma cela, tendo do lado de fora um forte homem de bigode, a xingar e ameaçar. Parecia querer tirar alguma informação. Percebi que eu era espião e havia sido preso, antes do ataque das forças do meu lado. Não vi como, consegui escapulir, correndo por cima dos telhados das casas que havia dentro do forte. Vi um homem montado em um camelo, correndo, com lança comprida e de ponta afiada, em uma batalha no deserto, em meio a tantos homens e camelos. Mudando o cenário, vi aquele jovem discípulo em mosteiro budista, na China, ladeado pelo mestre Sanacan, os quais já vira na noite anterior, conversando animadamente sobre temas filosóficos. Recuando ainda mais, o grupo de yogis indianos, quando aprendi as técnicas de yoga e meditação, tendo em seguida descido das montanhas para pregar nas aldeias. Passei a ver um homem espionando na velha Rússia, para as autoridades que detinham o poder. Depois vi um místico islamita, de cabeça coberta e vela acesa nas mãos, orando em um mosteiro isolado nas montanhas. Vi um homem entrar pela porta de uma casa pequena, moreno, alto, de cabelos compridos, pretos, partidos no meio, roupa branca, comprida, olhos claros e tive a clara intuição de que era Jesus, na Galileia. Estava eu dentro da casa,
entre outras pessoas, a esperá-lo. Eu era judeu, porém desejoso de conhecer o mestre Galileu. Depois que ele entrou, o vi de perfil, percebendo sua pele fina, moreno clara e barbas de fios lisos, compridos e retos. Seu nariz não era muito comprido. Seus moldos eram suaves. Eu era jovem e impressionado, e converti-me ao cristianismo, passando a seguir os ensinamentos daquele homem que pregava o amor e perdão aos inimigos. Ainda o vi montado num jumento em meio à multidão, por um caminho que levava a uma cidade. Mudaram as imagens, passando a Grécia. Estava em uma casa grande, repleta de homens e jovens, que discutiam acerca da origem do universo. Ouvi explicações do mestre que discorria a respeito de como os átomos dão forma e corpo às coisas que conhecemos, no universo percebido pelos sentidos do corpo. Havia uma jovem próximo de mim, sendo eu também jovem, de cabelos castanho claros, encaracolados, e túnica curta, colorida. Percebi que éramos amigos, reconhecendo a moça como atual amiga, a Cássia. Ainda pude ver-nos a correr e brincar pelos campos de trigo da Grécia, quando puxava seus cachos encaracolados. Passei a ver um templo no Antigo Egito, onde se encontrava um grupo de negros altos e fortes, que tinham conquistado, com suas espadas e lanças, o Egito. Entre os negros, senti afinidade energética com um e imediatamente o filme deu um close nele, vendo-o mais de perto e confirmando ser também encarnação minha no passado, dentre tantas que acabava de ver e outras ainda desconhecidas. Repentinamente, vi-me em um navio, lutando ferozmente com grande quantidade de homens, que me pareceram piratas. Empunhava uma espada curta, que mais se assemelhava a um facão ou adaga, com a qual desferia golpes, freneticamente, em todo aquele que passasse por perto. A cena me chocou. Jamais me imaginei tão violento e animalizado. Em seguida, vi-me descendo uma serra, acompanhado por um homem, que senti ser meu amigo, vendo, ao longe, uma montanha com o topo coberto de neve e acima um grande sol vermelho. Pensei no Japão. Meu acompanhante viu um grupo de mulheres e gritou, mulheres, tendo ambos descido em desabalada carreira até o encontro com as mulheres. Então, vi cenas de sexo como nunca vira antes, tão animalizados que éramos, nós e as mulheres. Após, sentamo-nos à beira de um regato, conversando e lavando a boca, após a orgia. Você melhorou, disse Sanaka. Já foi bem mais animal do que é hoje. Senti que ele sorria, pelo tom de voz, não vendo seu rosto. Também não conseguia me sentir daquele jeito. Como nós mudamos de uma vida para outra e ao longo da cadeia de renascimento, até um maior aperfeiçoamento e depuração moral. A cada vida um pouco melhor, com menos defeitos e mais virtudes. Para cada crime, um resgate, pela dor ou pelo trabalho. Em seguida, vi várias encarnações como bárbaro, com roupas de pele de animal, montado em cavalos sem sela, em batalhas sanguinolentas. Templos religiosos antiquíssimos, com cenas de sexo mesclada com rituais, envolvendo sacerdotes e sacerdotisas. Vi muitas cenas chocantes que se projetavam à minha frente, sem parar, em sessão de cinema real, a minha história de vida, não apenas de uma, mas várias. Então a projeção parou, tendo Sanaka dito, chega. Já viu bastante por hoje. Não conseguirá registrar no cérebro físico nem a metade do que viu. Ficarão fragmentos. São muitas vidas. Você teve milhares de encarnações na Terra. Impossível ver todas em pouco tempo. É apenas para ter uma ideia do que já foi e fez por aí. Se aprendeu coisas boas com pensadores e místicos em umas vidas, fez guerras e destruiu em muitas outras. Quando você não esteve metido com religião, filosofia e misticismo, esteve às voltas com militarismo, guerras, revoluções e sexo desvairado. Você é um ser estranho, misto de guerra e paz, belicosidade e pacifismo, amor e violência.
Você não estabilizou ainda as conquistas do saber, vivendo em permanente oscilação entre o uso da força e a força do saber e do amor. Abri os olhos e sentei-me ao lado do mestre, admirando-o e escutando-o. Perdeste muito tempo com guerras e sexo desvairado. Terás que esforçar-se muito, se quiseres retomar a caminhada abandonada há alguns séculos, para que possas trabalhar conosco, como cabeça de ponte na terra. Estás indo bem. Se não desencaminhares novamente, vai dar um bom trabalhador. Medite no que viu hoje. Vai e volte amanhã, sozinho. Muita paz. Capítulo 7. Não tive dificuldades em retornar para casa, pois não é difícil. Basta pensar firmemente no corpo e então somos imediata e irresistivelmente atraídos para ele, como a limalha de ferro pelo ímã. O retorno é sempre mais fácil do que a saída. Voltando, adentrei meu invólucro de músculos, ossos e nervos, demorando ainda algum tempo dormindo, sem consciência vigílica, até o amanhecer. O dia foi tranquilo, com aulas na faculdade, yoga em casa, com música clássica, frutas e cereais integrais, além de boa leitura. À tarde, meditava sobre as regressões de memória realizadas nas 2 noites anteriores. Como nós somos limitados, achando que apenas possuímos uma vida, na qual aprendemos algumas coisas, temos umas poucas experiências e morremos em seguida, para nada mais existir. Pensamos que a vida começa no berço e termina no túmulo, quando, na verdade, como seres imortais e conscientes, já vivíamos muito antes desta atual existência, e continuaremos vivos e atuantes após o trespasse, ou a morte, como costumamos chamar. Porém, na verdade, esta não existe, posto que o que chamamos de morte, nada mais é do que uma mudança de mundo sem mudança de personalidade. Quando morremos, quando deixamos o corpo definitivamente, porque este não mais oferece condições de habitabilidade, continuamos tal qual éramos antes do desligamento energético. Não há mudança brusca na nossa personalidade, após a morte. Mudança há, com certeza, quanto às crenças e ideias que sobre a morte. Quando descobrimos que morremos, porém continuamos vivos, há uma revolução de ideias em nossa mente. Passo a passo, encarnação a encarnação, o ser cresce em saber e inteligência, e dessa maneira vai evoluindo. Em cada vida, mais experiência. Após cada morte, um renascer físico e mental. O espírito se transforma com o tempo, como os rochedos açoitados pelos ventos e lapidados pelas águas do mar. Recordava minha última existência física, como americano, e percebi o quanto ainda parecia com aquele Robert. Não havia mudado tanto assim. Vira-mexe ainda me assolam ideias de luta e uso da força. Somente há alguns meses comecei a mudar, através de leituras e reflexões, não sabendo se estabilizaram as ideias novas em meu íntimo. O processo de automatização das conquistas morais é lento, requerendo, às vezes, longos anos ou mesmo séculos. Meditava em meu passado e minhas ideias para o futuro quando a noite chegou, e tive vontade de prosseguir em minha viagem interior, dessa vez indo, se possível, até a minha origem como ser humano. Teoricamente, sabia, era possível. Porém, não conhecia qualquer pessoa que o tivesse conseguido. Talvez com a ajuda de Sanaka conseguisse. Deitei-me, relaxei, orei pela paz do mundo e dos seres que ainda sofrem por ignorância das leis universais, e adormeci, corporalmente, porém mantendo a mente lúcida. Saí do corpo e, em meu corpo leve, chamado de astral por uns e perispírito por outros, alcei voo, até alcançar o vale onde se encontrava Sanaka, o mestre mais irreverente que conhecera. Chegando próximo da pedra em que se encontrava o mestre, ouvi-o dizer: "Vejo que aprendeu definitivamente o caminho. Não precisa mais de babá. Posso deslocar Marlene e Rodolfo para outras tarefas nas esferas mais densas de energia.
Sinto-me feliz em vê-lo novamente, mestre. Disse com alegria, e completei. Não foi difícil a viagem. Basta, de fato, um esforço de concentração, o que tenho exercitado ultimamente com a Raja Yoga. Isso é bom, meu filho. Disse Sanakhan, em tom terno e paternal. Você terá pouco tempo comigo para aprender certas coisas e experimentar outras. Não poderei demorar muito neste plano, que ainda é de energia condensada para mim. Causa-me um certo sofrimento, o fato de ter rebaixado minhas vibrações internas para materializar-me nesta dimensão energética. Sinto muito, mestre, por ter lhe causado este sofrimento. Disse, com sentimento. Não sinta, meu filho, fiz com prazer, por você e por outros discípulos que tenho encontrado, de outros países, que vêm ter comigo em horários variados. São muitos e estão espalhados por todo o planeta. Estamos articulando um plano de trabalho de auxílio à humanidade. Espero que você se encaixe nele, no Brasil. Também espero, mestre. Farei o possível para ajudar. Não sei se estou à altura. Mais tarde você saberá do que se trata. Mestre, disse com calma, gostaria de continuar a regressão. Quero conhecer-me profundamente, e sinto que sem conhecer todo o meu passado existencial, não apenas humano, mas anterior a essa etapa da vida do ser, não terei conhecido completamente a mim mesmo. Sanakhan olhava-me com atenção e desvelo, atento a meus anseios. Compreendendo minhas preocupações, e com o cuidado de um pai, disse, meu filho, você já está despertando zonas antes congeladas, cristalizadas, de sua memória. Os registros de suas experiências virão sem dificuldade ao consciente, ficando aí registradas, não mais sendo esquecidos. Hoje veremos o início de sua evolução como homem ainda passagens pelos reinos animal, vegetal e mineral. Se possível, vou ajudá-lo a chegar à sua origem como ser individual. Escutava-o com atenção, ávido por iniciar a volta ao passado desconhecido. Então disse ao mestre, estou pronto, mestre. Quando quiser começar, a hora que você quiser. Disse Sanakhan. Deitei-me no gramado, como de outras vezes. E ele se sentou ao meu lado, colocando a mão na posição adequada, na minha testa. Logo comecei a ver formar-se em minha mente uma tela sem limites de dimensão, sem perceber a distância dela para mim. Parecia filme em terceira dimensão, ou mais que isso, tinha a impressão de estar dentro do cenário, porém sem dele participar, sendo mero espectador. Sanakhan, percebendo meus pensamentos, disse, esclarecendo-me, basicamente, 3 tipos de regressão de memória. Uma é aquela em que você vê como numa tela, fora de você, com percepção de distância das cenas. Outra, é aquela em que você se sente dentro da cena, vendo tudo em tridimensionalidade, sem sentir o que sente os participantes da cena. E a terceira é aquela chamada de regressão de identificação, na qual você é o agente novamente, sentindo tudo aquilo que sentiu na existência objeto de recordação. Você não se vê, mas age, vendo apenas outras pessoas ou paisagens. Pode ver sua perna ou braços, porém não o rosto, a não ser que se olhe num espelho. É a recordação viva das vivências passadas. É a mais real forma de regressão de memória, porém mais difícil de ser feita, e a que mais assusta aqueles que não têm preparo para realizá-la. Pode criar traumas em quem a realiza, se não for bem conduzido e orientado. Mestre, como acontece a regressão? Perguntei. Ativo, por meio de minhas energias sutis, as zonas de armazenamento de memória de seu corpo causal, onde ficam guardadas as experiências que vive. Os registros dos sentidos de cada corpo que já habitastes, em tantas vidas, em tantas raças e países, vão sendo depositadas e armazenadas no cérebro de seu corpo causal, um corpo mais sutil que mental e o astral. Ocorre, então, um processo de sedimentação em camadas, de cada vida,
que vai sendo abafada com o depósito de novos registros, e com o esquecimento do passado, que ocorre a cada renascimento, ou reencarnação. Limito-me a ativar as moléculas e átomos do seu corpo causal, camada por camada, para que saia do processo de cristalização atômica e sejam rememoradas as experiências. Depois do despertar completo, poderá rever qualquer vida passada, sem dificuldades, e algumas lembranças aflorarão em sua mente consciente mesmo sem sua invocação. Sonhos reais irão surgir, dia a dia. Terá que estar preparado para aceitá-los, compreendê-los e conviver com eles, sem desequilibrar-se. Do contrário, serei forçado a congelar novamente essas zonas que ora ajuda a despertar para a atividade. Temos que ter a noção exata de quanto e quando podemos abrir e também quando temos obrigação de fechar as comportas da memória, sob pena de violarmos leis sábias, que visam tão somente a elevação espiritual do homem. Depois de interessantes esclarecimentos, ainda quis saber mais a respeito de algo intrigante, fonte de dúvidas e ataques dos que combatem e não aceitam a teoria da reencarnação. Aproveitei para perguntar a Sanakhan, mestre, por que quando reencarnamos esquecemos o passado, as vidas anteriores? Para a proteção da nova personalidade. Respondeu e aditou, os seres, em início de evolução humana, não possuem estrutura e maturidade psíquica para conviverem com as lembranças das vidas passadas. Não aguentariam conviver com a memória dos crimes cometidos, nem a visão de suas vítimas. Isso desequilibraria e atormentaria aqueles que não compreendem profundamente os processos reencarnatórios, bem como as necessidades kármicas. E além disso, meu filho, em cada vida nós desenvolvemos novas qualidades. Aprendemos novos ofícios, novas artes e ciências, fazendo-se necessário, muitas vezes, esquecer-se o aprendizado do passado para que se penetre em outro caminho do saber. Mas, mestre, indaguei, curioso, não há perda de conhecimento no esquecimento do passado? Não, meu filho. Respondeu Sanakhan, completando, as conquistas são eternas. O que se adquire em termos de saber, ciência, bem como as aquisições morais, éticas, do espírito, não se perdem jamais. Ainda que você não se recorde no consciente presente, ou seja, que não se lembre de que sabe algo, esse conhecimento retido no subconsciente do espírito aflora em forma de intuição, dom, aptidão, qualidade ou maneira de ser inato. Por exemplo, se você na última encarnação aprendeu a andar de bicicleta e o fazia bem, nesta atual existência terá facilidade em aprender essa arte, pois, na verdade, está apenas recordando o que sabia. Será fácil montar numa bicicleta, se você já o fez em outra vida. Tem razão, mestre. Disse, aprendi a andar de bicicleta aos 9 anos de idade. Montei uma bicicleta grande para mim, sendo empurrado por minha irmã. Quando ela soltou a bicicleta, estava andando com equilíbrio, pedalando, inclusive, sem grande dificuldade, e foi a primeira vez. Exatamente como expliquei. Disse Sanakhan, isto se dá graças à técnica dos automatismos e o princípio do utilitarismo universal. Quando repetimos inúmeras vezes uma experiência, a técnica, a ciência e modo de agir se automatizam, não sendo mais preciso que nosso consciente participe da experiência. O subconsciente age, realizando a tarefa, de forma automática, poupando esforço e energia ao consciente, além de liberá-lo para outras tarefas mais importantes e urgentes que dele necessita mais. Além disso, no esforço da evolução do ser, tudo que é adquirido é conservado, principalmente aquilo que mais nos faz crescer. Tudo que é útil é aproveitado, nada se perdendo. O utilitarismo rege a nossa evolução. Assim, as conquistas de uma encarnação nos acompanham nas seguintes, como dons, por exemplo, a nos facilitar a recordação do que já sabemos. Nunca recomeçamos em um novo corpo como um papel em branco, ou, se o fazemos, pode ver que há marcas fortes no papel, sinal de que algo foi apagado,
Porém, uma perícia constatará o seu conteúdo e talvez passando um lápis por cima, descobramos o que havia escrito. Sempre fica algo. Enter.